eu vou deletar aqui, só para fazer um negócio bonitinho. Vamos deletar isso aqui, deleta. Tá, show. Pode falar agora. Tá. Então, aqui iniciando um exemplozinho sobre Java, a gente criou aqui um projeto chamado Faculdade. Nesse projeto que a gente vai fazer os testes para ver o comportamento do Java. Nessa aulinha que a gente vai fazer um exemplo de um programinha, uma aplicação que ele recebe algumas médias e algumas notas e no final dá uma média. Então aqui, clicando com o botão direito em cima do CRC, que é o Search, aí vai chegar da New e voltar ao New Class. Aqui só aqui dentro de Search vai aparecer aqui o local onde a gente vai fazer a inserção e o pacote. Vou criar um pacote aqui chamado... Vou fazer diferente, um pacote chamado média. Vai ficar bem organizadinho. Felipe, desculpe interromper de novo, mas como que faz para aparecer esse Explorer aí na lateral esquerda? O meu aqui não tá... O teu não tá aparecendo isso aqui, não? Não. Tá, então aqui no lado direito, no Eclipse, tem uma parte de perspectiva. Tá vendo? Sim. Dá um op em perspectiva aqui e procura Java EE. Vê se tem algum Java EE para tu. Ou bota um Java Default, vê como tá. Ó, botar até Java Default, que já é o que eu tô mexendo. Mas seria que deu um ok aqui, mas não tá indo, não. Não tá aparecendo mesmo? Tô mexendo aqui em perspectiva? Tá, então deixa eu ver aqui. Não, de qualquer forma, ô Felipe, pode continuar a aula, pá. Pode continuar a aula que eu vou assistindo, aí depois eu revejo ela no YouTube e reinstalo o Eclipse aqui. Tá, beleza. Então, clicando aqui, a gente vai criar uma classe. Eu vou dar o nome do pacote que vai estar dentro de média. Média com M minúsculo, porque pasta é tudo minúsculo e nome de classe é maiúsculo. Isso é uma convenção do Java. Não que eu escrever assim vai estar errado, mas todo mundo que escreve a linguagem Java usa esse modelo, esse padrão, para fazer o projeto. Então aqui eu criei um pacote chamado média, como você viu, e uma classe chamada média. Automaticamente ele já importou aqui o pacote, ou seja, esse pacote aqui está lá de fora, e já colocou aqui meio que uma base para a gente começar a escrever nosso código da classe. No Java, ele é diferente que Python. O Python, ele roda qualquer coisa que você escrever. Se você lá no Python botar, sei lá, valor igual a 1 e dá um print assim, print, valor, no Python ele roda. Ele entende que tem que rodar lá. Só que no Java, isso não existe. Isso, no Java, a gente tem que criar um main. É no main que o Java lê tudo, todas as saídas, todas as informações. Existe a classe main do Java, ela é escrita assim, não precisa gravar isso, que eu vou te ensinar o caminho. Ó. O main é assim, ó, public void main, recebe uma array de strings, recebe uns argumentos. Esse aqui é o main do Java. No Eclipse existe um comando, um atalho que, se eu não me engano, é main. Isso. No Eclipse existe um atalho que, se você escrever main e dar um Ctrl espaço, ele já vai aparecer o método main para você. Então, você clicando aqui, ele já escreve o método main para você. Então, não precisa gravar. Se vocês quiserem, eu posso explicar para que serve cada coisinha dessa. Senão, a gente segue para frente. Conseguiram escrever o método main? Eu acho que seria legal se você explicasse as coisinhas, mas é opinião pessoal. Se a turma discordar, tudo bem. Tá. Vou explicar para que serve cada coisinha. Vou escrever aqui o main do zero. Primeiro, o nome do método, o Java, ele pede que você especifique o tipo de retorno que aquele método vai ter. Sabe quando você faz uma função que soma A e soma B,
e o retorno vai ser o resultado final dessa soma, ou seja, o resultado dessa soma vai ser um número. No Java, ele precisa que você especifique qual tipo de saída vai ser. Se você vai enviar um texto, se você vai enviar um número, se você vai enviar um verdadeiro ou falso. Ele exige isso. Isso é uma coisa do Java que é até um pouquinho chatinha, mas ele deixa o código conciso. Então, no método main, a gente fala que a gente vai ter não vai ter retorno. Então, por isso que existe esse void. Esse void, ele significa que esse método ele não vai retornar nada. Ele vai simplesmente executar o que tiver dentro dele e só. E acabou. E após isso, eu tenho que especificar que esse nome desse método vai ser main. E esse main, ele recebe um tipo de texto, um tipo de string, mas é um array, uma lista de strings. E eu dou o nome dessa lista de strings de argumentos. Ou seja, eu vou passar vários argumentos para esse método. Após isso, eu preciso especificar que esse main, qualquer classe, qualquer pacote, ele precisa enxergar esse main. Porque, como eu falei, todas as informações vão passar para cá, para esse main, para executar a aplicação. Então, eu preciso falar para ele que esse método, ele é público, ou seja, todo mundo consegue ver. Existem alguns tipos de pacote que vocês vão ver mais para o futuro, que é o pacote chamado private. Esse pacote private significa que só o que tiver dentro dessa classe vai conseguir enxergar as informações. Tem o método default, que ele é assim, não preciso dizer nada, eu posso escrever default, entendeu? E ele fala que ele vai conseguir ver o que está aqui dentro dessa classe e um pouquinho mais para fora. Tem o tipo de packager, que ele significa que ele está até descontinuado essa parada, mas ele significa, é que nem o default, ele significa que tudo que tiver dentro desse pacote média vai conseguir ver esse método, só que como todas as classes têm que enxergar o main, então eu tenho que deixar ele público. E eu também tenho que especificar que esse main é só dessa classe, ele só vai rodar aqui, então eu tenho que falar que ele é estático. Entendeu? Eu conseguiria entender mais ou menos o que significa cada coisa. Entendi. Qual que é o atalho para aparecer o texto? Tá, você escreve main, depois dá um Ctrl espaço. Aí você clica clica aqui e já vai gerar o main. Nosso objetivo hoje é só fazer uma aplicação levinha, tranquila, para vocês verem como funciona. No Python, para você fazer uma impressão no console, aí no terminal, é print. No Java, não é isso. No Java é um pouquinho mais chato. Eu tenho que falar que eu quero acessar uma classe do sistema e que vai ter uma saída de informação, e essa saída ela vai ser do tipo de um print, e dentro desse print eu vou botar o que eu quero que saia. Eu posso botar um teste. Entendeu? Aí eu vou dar um run aqui, eu vou selecionar o média, e ele vai sair o teste. Aqui no Eclipse, o Eclipse ele ajuda também a escrever esse tipo de saída. Se você não quiser escrever... Eu entendo que no começo é meio complicado de você escrever system.out, .print, blá blá blá. No Eclipse é só você chegar e escrever salt. Escreve salt, dá um Ctrl espaço que ele já coloca para você. Foi para todo mundo? Maravilha. Depois eu vou passar algum desses atalhos que você está falando aí, eu vou botar junto do vídeo, tá? Na edição. Tá, beleza. Aí, só para todo mundo ver isso, está tudo funcionando. Dentro do println, você coloca uma aspas dupla, escreve teste. Escrevendo teste, você vem aqui no play, aqui em cima, e clica no play, e depois ele vai pedir para você escolher qual a classe que você quer rodar, e dá um OK.
Fazendo isso, ele vai sair aqui no console aqui embaixo, a saída da informação que a gente colocou ali em cima, chamado teste. Vê se todo mundo conseguiu fazer isso. Aqui deu, apareceu o teste. Tá, show. Então, posso prosseguir? Todo mundo tá tranquilo aí? Pode, tranquilo. Aqui já. Tá, show. Então, para a gente fazer a aplicação de calcular média, a gente tem que pensar o seguinte. Para calcular uma média, a gente vai imaginar que vamos receber 4 valores, e depois a gente vai pegar esses 4 valores, vamos somar e depois dividir pela quantidade de valores. Então, primeiramente, a gente vai fazer da forma mais simples de todo mundo ver. No Python, é só você escrever, exemplo, valor 1 e dizer qual o valor que ele vai receber. No Python é assim. No Java já não funciona assim. O Java ele é tipicamente fortemente tipado. Então, eu preciso falar para ele qual tipo de informação que essa variável vai receber. No caso, a gente vai mexer com números. Então, a gente precisa escrever int. A gente escreveu int, a gente está falando para o Java que essa informação vai receber só números. Então, depois dá um igual para você adicionar um valor. E no Java, tudo tem que se terminar com ponto e vírgula. Tudo termina com ponto e vírgula. Se você esquecer um ponto e vírgula, ele vai chorar, ele vai reclamar. Então, aqui é o valor 1. A gente vai chegar e criar o valor 2. Valor 2. Botar, sei lá, 20. Vai criar o valor 3. Igual a 30. Vamos seguir esse. E o valor 4 igual a 40. Show, foi todo mundo que chegou até aqui? Aqui já. Tá, beleza. Então a gente precisa fazer esse cálculo. Para fazer esse cálculo, a gente precisa criar uma variável que vai ser chamada de média. E a média vai ser a soma do valor 1 com o valor 2, com o valor 3, com o valor 4. Mas são 4 valores, então a gente tem que botar entre parênteses para a gente falar que a precedência é desses valores serem somados primeiro e no final ser dividido pela quantidade que a gente sabe que é 4. Isso já é média. E por último, a gente vai fazer o salt e vai dar um Ctrl espaço e dentro daqui do salt a gente vai botar o média. Quando todo mundo chegar até aqui, dá um aviso aí, por favor. Aqui, por alguma razão, não está aparecendo um negócio para dar print no salt. Eu escrevo salt e aparece umas coisas bem diferentes. Tenta apertar no tab. final. Fica no final. Tenta o quê? Tenta apertar tab quando você escrever salt. Tá, eu acho que... Você criou a classe main? A método main? Sim. Deixa até o final, tá lá. Eu acho que tá. Foi? Tá, tava no... Achei. Tá, então... Chegou aqui, a gente vai dar um play e dar um OK. Aí aqui embaixo, ele vai aparecer com o valor 25. Show, todo mundo chegou até aí? Uhum. Alguém teve um problema? Alguém teve um problema até o momento? Não, aqui não. Tá, então vamos tentar melhorar um pouquinho esse código. Se eu perguntar para todo mundo, vai achar que é meio chato ficar vendo esses valores aqui, tacado, e depois ver esse valor que tudo no final fica muito feio, fica muito número, muita informação.
Então, a gente pode fazer o seguinte para melhorar isso. A gente pode, primeiro, botar um método que se chama scanner. Ele é como se fosse o JOption que vocês usaram lá na versão desktop. Ele é utilizado para receber informações. Então, a gente vai usar o scanner. A gente vai chegar e falar, dar um nome da variável para esse scanner. Então, a gente pode escrever entrada. E depois, vai ter um termo que a gente usa muito, a gente precisa instanciar esse scanner. Então, para a gente instanciar esse scanner, a gente precisa digitar ele novamente aqui, que a gente quer instanciar ele, e botar um comando chamado new. Colocando esse comando new, a gente precisa passar um parâmetro para o scanner, do que a gente vai fazer. A gente vai usar o sistema, ou seja, a gente vai usar um terminal, e a gente vai usar, vou colocar system, e a gente vai informar que a gente vai inserir informações. Então, a gente vai usar o system in. Repetindo, a gente vai usar o scanner para ele pegar as informações do que for digitado aqui no console, aqui no terminal. A gente vai dar o nome dele de entrada e a gente precisa inicializar essa variável. Então, a gente vai dar um new para ela ser construída, vai passar o scanner novamente, que a gente está criando um novo scanner, e dentro dos parênteses a gente vai passar o que ele precisa receber, quais parâmetros ele vai receber. Então, ele vai receber do sistema uma informação. Por isso, o system.in. Já me subi. Tem que voltar lá, já vai dormir lá. Fala, Jacinto, não deu para entender, não. Não, é porque eu falei aqui com meu filho que ele tá indo dormir, ele vai pedir a benção aqui, desculpa. Não, tranquilo. Eu falei baixinho aqui para não... Todo mundo chegou até aqui? Sim. Tá. O de vocês deve estar tudo vermelhinho assim. É porque ele está reclamando que ele não reconhece esse tipo, essa classe. Então, para a gente resolver esse problema, é só você vir aqui no xzinho do lado, que ele está reclamando da linha, clica em cima dele e depois você vai em Import Scanner. Dentro da própria biblioteca do Java. Vai estar Import Scanner e entre parênteses java.util. Significa que a gente está usando algo da própria biblioteca do Java. Pronto. Foi até aí? Foi. Tá, então vamos lá. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colher essas informações. Então a gente vai falar, para a gente pedir para o usuário digitar essas informações e a variável de valor 1, variável de valor 2, variável de valor 3 e 4, receber essa informação, a gente precisa usar o que a gente criou aqui, essa variável chamada entrada. Então, a gente pega o entrada que a gente está usando, a gente dá um ponto, porque a gente quer pegar todos os métodos que essa biblioteca chamada Scanner utiliza. Então, a gente vai falar para ele que a gente vai pegar a entrada, ou seja, a gente vai dar um next, e a entrada que a gente vai adicionar aqui, ela é do tipo int, ou seja, é um número. Então, a gente precisa botar next int. Só isso ele vai entender que a gente está utilizando a variável do scanner e que a gente vai pegar uma entrada do tipo número. Foi até aí no momento? Sim. Tá, então, se a gente dar um play agora e instanciar aqui, inicializar a nossa aplicação, a gente vai ver que ele vai ficar aqui parado. Não vai mandar nada. E você vai ver que aqui tem um botão de stop. Ou seja, significa que a nossa aplicação está rodando e está esperando algo. Como a gente informou para a nossa aplicação que a gente vai inserir um valor no terminal, é isso que ele está esperando. Então, você pode clicar aqui no terminal, digitar qualquer valor aqui, ó, sei lá, 10, e quando você vai dar Enter, como nos outros
nos outros campos, a gente não avisou que ele vai receber uma informação, ele vai pegar essa nossa entrada e vai somar com todas as outras. Então, por exemplo, vou botar 10 aqui e vou dar Enter. Aí ele já vai dar o valor da média. Esse scanner seria o sistema input do Python, né? Só que por padrão ele não vem com o Java. Ele tem que ser importado. Isso, ele tem que ser importado da própria biblioteca do Java. Eu estou usando essas coisas porque eu sei que você já tem mais ou menos uma noção do Python, então dá para brincar um pouquinho. Quem reclamou aí? Foi eu. Que aconteceu? Já sei. Isso é doido, não é muito diferente do outro, não? Não sei se é meu primeiro contato, mas é muito, muito diferente. O Python é um pouquinho diferente, mas eu vou usar um pouquinho de lógica e programação, vai ver que é a mesma coisa. Tá, então, conseguiram chegar até aqui? Todo mundo conseguiu? Sim, sim. Tá, então a gente vai chegar e a gente precisa, para não ficar um console meio que vazio, sem você saber o que tem que fazer, então em cada entrada a gente vai dar um salt aqui e vai colocar, entre aspas, digite o primeiro valor. Aí na de baixo, de salt, entre parênteses, digite o segundo valor. Assim até lá embaixo. Salt, digite o terceiro valor. E no salt, eu fiz aqui, botei errado. Digite o quarto valor. Aí, depois que você fizer todo esse, colocando esse salto aí, esse system out.print, a gente precisa trocar todas as entradas, todos os valores com a entrada que a gente fez. Ou seja, é só copiar em cada valor, apagar o número e botar entrada.nextInt em todos. Entrada.nextInt entrada.nextInt. Colocar em todos. Quando todo mundo colocar aí, me avisa, por favor. Já foi. Aqui já. Já foi? Tá. Então a gente vai dar um play aqui na aplicação. E aí você vai ver que toda vez ele vai te perguntar o valor. Aí tu bota um valor, aí ele vai perguntar o outro valor. Aí coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. E no final ele vai dar o valor da média, como a gente botou anteriormente. Vê se aí de todo mundo foi. Deu certo aqui. Tá. Todo mundo ok? Certinho. Tá, então, vamos lá. A gente fez um código aqui que ele tem, sei lá, de código de corpo aqui, ele tem tá até a linha 25. Só que você olhando esse código assim, você ainda acha que tá feio. E se a gente parar para observar, a gente está fazendo aqui um loop. A gente está pedindo o primeiro valor, pedindo o segundo valor, pedindo o terceiro valor, pedindo um quarto, e ficar escrevendo isso na mão fica bem estranho. O que a gente poderia fazer? Usar o while, que é que todo mundo já conhece. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente precisa criar um contador, então a gente vai botar aqui, vou criar um int, que vai ser o número, a gente vai colocar aqui como contador, e esse contador ele tem que iniciar como 0. Aí, girando esse contador, a gente vai usar o while. O while no Java você escrevendo o while, você vai abrir aqui o parêntese, e dentro
desse while, a gente vai colocar a lógica que enquanto estiver verdadeiro, ele tem que ficar rodando. Ou seja, a gente vai botar aqui o contador. Quando o contador for menor que 4, porque a gente sabe que a gente vai rodar 4 vezes, vai pegar 4 números aqui. Vou escrever errado o contador. Contador. Tá, show. Enquanto a gente sabe que a gente vai rodar 4 vezes esse loop. Então, enquanto o contador, que ele vai iniciar em 0, for menor que 4, ele vai continuar rodando. Então, aqui a gente já criou meio que um loopzinho. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar uma dessas entradas e colocar ela aqui dentro. Ou seja, eu vou botar aqui o int, vou criar um inteiro. Uma coisa do Java que não é igual do Python é que o Java você não precisa indentar. Para ele saber que aquele bloco de código serve para aquele while, para aquele if, você tem que dizer que ele está dentro do par de chaves. Tudo que tiver dentro do par de chaves, aqui no caso do while, o Java vai entender que faz parte do while. Eu posso colocar para cá, eu posso colocar para cá, não importa. Ele vai interpretar que tudo dentro daquele par de chaves faz parte do bloco de código. Então, a gente precisa criar uma variável que vai perguntar, vai receber os valores que a gente vai passar no terminal, ou seja, eu vou dizer que essa variável é chamada valor, e a gente sabe que para pegar a informação do terminal, a gente usa o entrada, que a gente criou. Então, entrada.next int. Aqui, ele vai rodar 4 vezes e vai pegar esses 4 números que a gente colocar. Só que, lembra que a gente colocou aqui que a gente tem que saber o que tem que fazer, senão o terminal vai ficar vazio? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar um outro tipo de print. Porque se eu usar o salt mesmo, eu vou pedir no terminal para ele falar digite o primeiro número. Só que se eu fizer assim, toda vez que ele perguntar, vai ser sempre digite o primeiro número, digite o primeiro número, digite o primeiro número. Como a gente vai saber se ele está pegando o segundo, o terceiro, o quarto número? Só assim a gente não tem como saber. Então, existe outro tipo de print, que é o print formatado. Se você ver aí no final, no salt aí, ponto .println. O que significa? Significa que ele vai printar e esse ln depois significa que ele vai pular uma linha. Por isso que toda vez que a gente printou, ele sempre pulou uma linha aqui. Sempre foi pulando uma linha. Então, existe outro tipo de print que vocês forem ver, que são outras formatações. No caso, a gente quer fazer um print formatado. Então, a gente precisa tirar o ln e botar um print f. Que assim, o Java vai entender que a gente vai fazer um print formatado. Então, aqui dentro, a gente pode sinalizar para o Java que ele tem que ficar mudando esse número. Então, a gente usa o porcentagem D. Utilizando o porcentagem D, ele vai falar que esse lugar aqui, ele está marcado para receber um número. Então, a gente tem que especificar para ele o que vai ser preenchido aqui. Então, a gente tem que fazer essa string aqui, no final, dar uma vírgula e falar o que vai ficar no lugar daquele $lá D, do porcentagem D. No caso, como a gente vai ficar perguntando para o usuário a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, a gente vai usar o contador. O contador já resolve esse nosso problema. Só que se a gente sabe, o contador aqui, ele está recebendo 0. Só que não existe a 0 nota. Não existe isso. Então, para a gente resolver esse problema, a gente pode colocar um mais 1.
porque aí já vai estar certo. Ele vai receber a primeira nota, do que ficar a nota 0, a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Vocês conseguiram entender ou fui muito rápido? Eu poderia colocar contador mais? Sim, poderia, só que eu vou usar o contador mais para outra coisa, para incrementar o nosso contador. Eu vou fazer já e você vai dar uma olhada. Todo mundo chegou aqui, tá ok? Fred, tá tudo ok? Tá tudo Pode mandar ok, por mim. Tá. Tô esperando que o pessoal também responda, mas o pessoal não fala. Eu tô acompanhando a lógica aqui. Eu tô acompanhando também aqui, porque o meu... Pra mim a escrita tá igual, mas as cores estão diferentes aqui. Não, esquece a cor. É por causa da minha configuração do Eclipse. Ignora A as minha cores. também tá com cor diferente, cara, mas é só o de... Não, mas assim, mas vou dar um exemplo aqui. O primeiro Inter, valor 1, igual a entrada, ponto next Inter. Ele tá da cor do seu, Felipe. Aí o segundo já não tá. O entrada, ponto next Inter, ele tá um azulzinho, e o terceiro e o quarto não tá. Então, tá a mesma escrita. Então tá faltando tá alguma coisa, diferente. Jaci. Tá faltando deixa alguma tá coisa, faltando um ponto e vírgula, uma Isso. aspa. O pior que é aquela história, viu, velho? Se tá, ele tá enganando meu cérebro, viu, velho? Geralmente se tiver com erro... Dá um print na tua tela, Jaci, e manda aí no meu... Olha, eu acabei de WhatsApp. copiar o de cima, olha só, eu copiei o que tá correto, igual o de Felipe aí, e coloquei embaixo. Quando eu coloquei embaixo, ele não ficou com o mesmo colorido. Por acaso você está colocando fora dessas chaves aqui, ó? Não. Vou botar aqui fora, Não tô. Eu já mudei as aspas aqui, porque eu tinha visto que o meu estava em aspas simples. Tem alguma diferença? O Java é chato sobre aspas simples e aspas duplas? Então, o Java ele pede aspas duplas. Sempre? Sempre usei com aspas duplas. O meu, Aqui, acabei de colocar com aspas duplas Aí, já aqui, deu tá com problema ponto e ali, ó. vírgula no final. Se eu botar aspas simples, ele já reclama aqui, ó. Já tá reclamando. Caractere inválido. O meu não tá reclamando nada do lado, só para você ter uma noção, viu? Aí tá reclamando em cima, Inter, valor, entrada, next, ponto Inter, está faltando ponto e vírgula, eu vou botar ponto e vírgula. Jaci, tu fez aquele import daquela java.util.scanner ali? E cadê? Scanner, entrada, new scanner, system, public state, void. Vê se no teu projeto tem essa linha 3. Dá um print screen na tela e manda aí, Jaci. Ele tá sem a classe. Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. Desculpa, ele tá sem a biblioteca ali do... Provavelmente. Vamos lá, peraí. Primeiro é lá em cima, Backspace, import Java, utscan, o meu tá, public class média, public state void, main, tá, scanner, entrada, new scanner, system.in, tá, while, contador, ponto e vírgula, while, contador, vou dar um print screen aqui. Tá. Deixa eu... Só para vocês verem, esse código aqui todo, ó, isso aqui tudo vai embora. Isso vai tudo embora. Olha como o código ficou um pouquinho menor. Olha como ficou menor. Olha como ficou mais bonito. Quando ele resolveu, eu continuo. Deixa eu ver aqui. Pode ir continuando para eu não atrapalhar, porque se eu for esperar, aí eu vou terminar atrapalhando, entendeu? Até porque a aula está sendo gravada, assistir depois se torna melhor. Pode ir continuando, Felipe. Tá, beleza. Tá bom? Tá, então, continuando aqui, a gente sabe que esse while aqui vai ficar infinito. Só de olhar assim, o while vai ficar infinito. Por quê? Porque o contador ele só vai ser falso, ou seja, o while só vai parar de funcionar quando o contador for 0. Então a gente precisa ficar incrementando no próprio contador os números. Ou seja, ele vai começar aqui com 0.
bateu aqui, ele tem que voltar com 1, para ele ver que 1 é menor que 4. Aí vai descer 2, e vai descer 3 e parar. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o auto-incrementação dele, ou seja, botar o contador mais, e ponto e vírgula. Aqui ele já vai entender que quando ele bater aqui, ele vai se auto-incrementar. Ou seja, ele vai virar 1, desceu 2, desceu 3. Certo? Aí, E Felipe, deixa eu perguntar uma coisa. diga. Onde é que você declarou aquela variável ali do %D? Ou ele declara sozinho? Essa variável %D é o contador. Ou seja, o contador já está declarado. No Java existe um negócio. Se eu já declarei, eu não preciso declarar de novo. Se eu dizer que aqui em cima vai ser um número, aqui embaixo, se eu escrever aqui e dar o número de 10, ele vai entender que eu estou fazendo referência ao número aqui de cima. Então, se já foi declarado, eu não preciso redeclarar o tipo dele. Porque, diferente do Python, às vezes ele muda de estado, né? Antes era um texto, virou um número. Aqui não. Aqui ele já entende. Se eu botar aqui, por acaso, uma string, ele vai reclamar. Porque ele vai falar que eu declarei lá em cima como int, como inteiro, como um número. Entendeu? Por isso que quando eu chego aqui embaixo, como eu já declarei, como eu já cheguei a declarar, eu não preciso redeclarar. Então eu só preciso chamar o nome da variável. Aí eu chamo aqui, contador, eu auto-incremento ele, então ele vai chegar aqui, variável contador. Deixa eu ver o que ela é. Ela vai subir, um inteiro? Tá certo. Tanto que se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai falar aqui, que é um inteiro. Entendeu? Eu entendi. É que no Python e no PHP, quando você faz esse negócio de % e daí a variável, é para fazer variável dinâmica, né? Que daí você pode declarar mais de uma variável dentro de um print desse. Aí você colocaria na frente. Mas agora que eu vi aquele que tá com o contador. Eu só tô marcando que eu vou colocar aqui um número. Se eu colocasse S aqui, eu estaria falando que ia botar uma string. É a mesma coisa do Python e do PHP. Uhum. A única coisa é que não tem o % na frente do contador ali. Tá. Então, vamos lá. Só isso aqui não vai bastar, porque ele vai pegar o primeiro número. Vamos dizer que primeiro número a gente coloca aqui 10. Beleza, o valor aqui vai ser 10. Depois que ele passar de novo, a gente vai redeclarar o valor. Ou seja, ele vai esquecer aquilo que a gente colocou anteriormente e vai pegar o novo. Só que isso a gente não quer. A gente precisa fazer uma variável que ela esteja fora do while, ou seja, que todo mundo que esteja fora do while consiga acessar e o while também, e que esse valor que vai receber tudo que a gente for incrementando, tudo que a gente for colocando. Então a gente precisa criar um int aqui, ele vai ser o valor total, botar o valor total. No Python a gente usa muito isso de camel case. Numa variável, a primeira palavra ela começa com tudo minúscula, e quando você fazer a segunda palavra, ela tem que estar com a primeira letra maiúscula. Isso é uma convenção do Java. Então, esse valor total ele vai começar com 0. É nele que a gente vai ficar inserindo todos os valores que a gente for digitando. Então, a gente declarou aqui fora, e aqui dentro a gente precisa falar que o valor total vai ser igual ao valor total mais o valor que a gente recebeu. Deixa eu escrever um R aqui. Entendeu? Isso que a gente vai fazer. Vai pegar o valor total vai ser ele mesmo, mais o valor que a gente atribuiu. Vocês podem ter visto que isso aqui até fica meio feio, estou repetindo. Mas a gente pode chegar e fazer que a gente pode meio que reduzir isso. Aqui eu estou falando que o valor total ele vai ser incrementado com mais aqui, por outro valor total, mais o valor aqui, que eu colocar. Isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa. Funciona da mesma coisa, só que eu prefiro isso aqui e todo mundo prefere que é mais bonitinho.
Até aí tudo bem? Tranquilo. Tá, então a gente precisa fazer agora a média. A média, ela é o valor total que a gente guardou, valor total que a gente guardou, dividido pelo número de entradas. E a gente sabe que o número de entradas já está no contador. Então a gente não precisa colocar 4 aqui. É mais fácil a gente utilizar o próprio contador. Porque se no futuro você quiser, quero receber 6 notas, mas não mais 4, é só mudar aqui, que a média automaticamente já vai ser feita. E aqui no final, no print, já vai sair a média total. Uma outra coisa que eu tenho que acrescentar aqui para vocês é que, como eu falei, esse printf, ele só formata. O println, ele pula uma linha. Então, para não ficar as coisas muito, tipo, o dígito, o valor e o número ficar à direita, a gente vai pular uma linha. Então, a gente usa um termo que é o contrabarra N. Esse contrabarra N significa que a gente vai pular uma linha. Toda vez que ele chamar, ele vai pular uma linha já. Aí fica mais bonito o código. Eu tava tendo uma aula lá do Guanabara, ele usou esse contrabarra N. E não funciona no meu. Não funcionava? Não, ele tinha dado um erro lá, tanto que eu tentei voltar atrás lá e não tava conseguindo resolver. Tá. Mas isso deve ser algum problema no NetBeans mesmo. Vamos ver se tá tudo ok, ó. Ó, já deu pulo aqui, ó, tá vendo? Eu já coloquei aqui pra baixo. Se eu não tivesse colocado aquele contrabarra ali, ele estaria aqui do lado. Então aqui a gente pode colocar aqui, ó, 10, primeiro valor, sei lá, 8, terceiro valor 6 e último valor 9. Ele já vai dar aqui a média. E só para ficar organizadinho, vamos botar um salt aqui, que vai ser valor da média. Só para ficar organizado, valor da média. Me avisa aí se todo mundo chegou, tá tudo ok, se não tá dando erro. Tá tranquilo. Tá todo mundo ok? Pode mandar ver. Tá. Agora eu vou fazer só usar um if para vocês verem que a lógica sempre é a mesma. Qualquer linguagem que usa essas condicionais, esses loops, eles sempre usam a mesma coisa. Então, vamos dizer que a gente não quer que receba números que sejam maiores que 10 e nem menores que 0. Então, a gente pode fazer uma condicional aqui. Como a gente faz essa condicional? Dentro do while, a gente pode fazer... Deixa eu ver... a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar esse valor aqui, valor e contador, colocar dentro de um if. Então, if o valor, esse valor seja... Ele tem que ser menor que 0. Às vezes eu me perco. Tem que ser menor que 0, valor 1... Não, tem que ser maior que 0. Se esse valor for maior que 0, ele só vai entrar nesse if se esse valor for maior que 0, ou a gente coloca 2 pipe, que a gente fala, para a gente simbolizar que é o ou. No Python eu esqueci como é agora, sendo sincero. É OR. No Java é 2 dessas barras em pé, fica perto do shift esquerdo. Então, ou o valor ele tem que ser maior ou igual a 0, ou o valor tem que ser menor ou igual a 10. Só assim a gente vai incrementar ele na nossa nota. Senão pode ter notas muito estranhas. E isso a gente não quer. Eu vou recortar aqui. Opa, recortei até errado. Cortar aqui. E adicionar aqui dentro do nosso if. Nossa condicional. Então, aqui já tem um teste de verificação de condição.
Então, se a gente rodar aqui e colocar, sei lá, número menos 10, ele tem que perguntar de novo, ou seja, eu fiz besteira já. Mas deixa eu ver esse 11. Calma aí, eu fiz é menor. Faltou teu else no caso. Não precisa não. Eu fiz besteira aqui, ó. É porque era para ser I aí. Isso mesmo, já. Isso mesmo, pai. Obrigadão aí, ó. Obrigadão. Aqui, é assim. Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu rodar aqui de novo. Às vezes acontece, liga não, às vezes acontece. Deixa eu ver, menos 10. Isso mesmo, valeu, obrigado, Fred. Por nada. Então aqui, ó, se a gente colocar o valor que menor que o 10, menor que 0 e maior que 10, ele vai sempre perguntar. Digite o primeiro número. Eu boto menor, menos 20. Ele não aceitou. Digite o primeiro número. Botar menos, sei lá, 15. Ele não aceitou. Quando eu colocar um número verdadeiro, é que ele vai pular pro outro. Mesma coisa, se eu botar 11 aqui, ele vai falar, ele não vai aceitar. Botar 12, ele também não vai aceitar. Entendeu? Então, isso é um teste de condição que é interessante. Para vocês quiserem fazer um teste de condição para receber notas, para não vir notas estranhas. E se eu terminar de digitar aqui, ó, 5, 8 e 9. Aí no final já vai dar a média. Vê se todo mundo conseguiu. Então não precisa declarar o else ali quando você faz a condicional? Else não é obrigatório. Else é no caso, exemplo. Deixa eu fazer um else. Beleza, assim, ó. Se por acaso não for concluída uma dessas condições aqui, eu posso gerar um else e falar assim, ó, botar um salt aqui, falando nota inválida. Se eu fizer isso, eu já estou usando o else. O else não é obrigatório de você utilizar. Else é só se você quiser colocar alguma condição para algo que não foi concluído aqui no if. Então, se eu dar um play agora e rodar, se botar menos 10, ele vai botar aqui, ó, nota inválida, digite o número 1. Entendeu? Eu entendi. Eu só acho